Olá, aluno do sexto ano, aqui é a professora Moísa e hoje daremos continuidade ao PET terceiro bimestre de língua portuguesa. Estou aqui na página 14, semana 5. Coloque em destaque no seu material impresso ou no seu caderno o tema de nossa aula, que é História em Quadrinhos. Vamos na leitura inicial. Caro ou cara estudante, nesta semana você vai colocar seus conhecimentos à prova. Você será desafiado a criar com originalidade as falas de personagens nos balões de história em quadrinhos. Apresentação. Faça um resumo a partir da marcação em rosa e também faça anotações a partir da explicação que eu vou lhe dar. A história em quadrinhos é o gênero de texto do domínio humorístico, muito apreciado por leitores de todas as idades. O hábito de leitura em quadrinhos pode ajudar a preparar o cérebro para apropriar-se de outras linguagens de natureza complexa, tanto em crianças como em adultos. Para saber mais, aumente seus conhecimentos sobre as histórias em quadrinhos acessando o link. E dessa forma você saberá que elas não são uma invenção nova, mas de há muitos e muitos anos. Vamos acessar o site? O site é da revista Ciência Hoje das Crianças. Quem gosta de ler histórias em quadrinhos, com certeza já se perguntou como elas surgiram. Porém, o que não deve imaginar é que existem várias respostas diferentes para essa questão. Vamos fazer leitura aqui da parte do texto? A ideia de contar história por meio de imagens pode ser observada desde a pré-história. Nessa época, os seres humanos desenhavam nas rochas os acontecimentos de seu dia a dia, como as caças que realizavam. Então, nós temos aqui a ilustração. Agora, já na antiguidade, temos o exemplo de Trajano, imperador romano, que no ano 113 mandou construir uma coluna onde suas batalhas eram contadas em vários desenhos feitos em espiral. No caso, nós temos aqui a continuidade. Caminhando bem mais no tempo, chegamos à Idade Média, mais precisamente no século XIV, quando temos um outro exemplo da história ou de história que lembra os quadrinhos, como a Via Sacra Cristã. Então, temos as ilustrações aqui em que você pode observar essas ideias. Para finalizar a nossa leitura, nós temos aqui também a primeira história publicada no formato como nós temos hoje. Nesse caso, nós temos aqui a data de 1895, em um jornal de Nova York, nos Estados Unidos. Então, foi o primeiro que utilizou, por exemplo, balões para colocar a fala. No Brasil, os quadrinhos surgiram na mesma época, por volta de 1869, com o caricaturista Ângelo Agostini, que criou As Aventuras de Inhoquim e Zé Caipora, na revista Vida Fluminense do Rio de Janeiro. Já no início do século XX, revistas para crianças como Tico Tico e Cecinho, relançada em 2001, traziam quadrinhos de grande sucesso. Mais tarde, a partir de 1960, revistas de quadrinhos famosas como a Turma do Pererê, do cartunista Ziraldo e a Turma da Mônica de Maurício de Souza chegam às bancas
para a alegria de quem gosta desse tipo de história. Então, nós temos aqui a ilustração. Voltando no nosso material, temos as atividades. Atividade 1, observe as cenas dos quadrinhos. Eu vou aumentar aqui, tá? Para que você faça a leitura junto comigo. Depois, então, você gosta de correr, né, Igor? Não só de correr, gosto de esportes em geral. Mas sou louco por basquete. Meus ídolos são o Oscar, o Monsanta e o Magic Johnson. Fala muito esse Igor, hein? Sabe quem é o craque do basquete aqui na escola? Eu. Jura? Acho que o Cebolinha quer jogar basquete com você, Igor. E aí, Cebolinha, vamos jogar? Eu não jogo, faço exibição. Após a leitura, nós temos aqui a letra A. No primeiro quadrinho, a narrativa está em discurso direto. Escreva o nome dos personagens que falam. Vamos recordar o que é discurso direto e indireto? Faça aí um resumo no seu caderno. Temos o discurso direto quando o narrador para de falar e escreve exatamente o que o personagem está falando, dando a entender que é uma ação do próprio personagem. O narrador não intervém no que o personagem está falando. Usa-se o travessão. Exemplo. Então seu chefe disse, travessão, limpe esta bagunça. Então nós temos aqui duas características. A primeira é a ideia de quem está falando e o uso dos dois pontos. Depois nós temos o travessão. Ao contrário, o discurso indireto, o narrador interfere no discurso do personagem, utilizando suas palavras para repetir as palavras do personagem. O narrador intervém no que o personagem está falando, narrando em terceira pessoa. Nesse caso, vamos lembrar qual é a terceira pessoa? Eu, primeira pessoa, tu, segunda pessoa, ele, terceira pessoa. No caso, nós estamos falando da terceira pessoa do singular. Qual é a terceira pessoa do plural? Eles. Vamos para o exemplo? Exemplo, o chefe disse para ele limpar a bagunça. Então, é quando elaboramos a fala de alguém a partir de nossa perspectiva. Voltando no nosso material, então, você deve escrever aí os nomes dos personagens que estão falando no primeiro quadrinho. Então, nós temos aqui a Mônica. E qual é o outro personagem? Preste bastante atenção aqui na fala da Mônica. Letra B. Quando as narrativas estão em retângulos, significa que pertencem ao narrador observador. Em qual quadrinho há um narrador observador? Nesse caso, nós vamos perceber aqui em amarelo e também nós vamos perceber aqui no terceiro e quarto quadrinho uma ideia também de narrador, mas será que é um narrador observador? Vamos relembrar os tipos de narrador? Primeiramente, temos um narrador personagem. A história é narrada em primeira pessoa, onde
onde o narrador é um personagem e participa das ações. Qual é a primeira pessoa do singular? Eu. Qual é a primeira pessoa do plural? Nós. Então, o verbo ele deve estar conjugado ou no singular ou no plural para ser um narrador personagem. Agora, o narrador observador, ele é narrado em terceira pessoa. Esse tipo de narrador conhece os fatos, porém não participa da ação. Qual é a terceira pessoa mesmo? Ele e eles. Narrador onisciente. Esse narrador conhece todos os personagens e a trama. Nesse caso, a história é narrada em terceira pessoa. No entanto, quando apresenta fluxos de pensamento dos personagens, ela é narrada em primeira pessoa. Nós não vamos encontrar um narrador onisciente nesta história em quadrinho. Temos aqui a letra C. No terceiro e quarto quadrinhos, há retângulos com narrativas. Na sua opinião, as narrativas são do narrador observador ou do narrador personagem? Vamos perceber aqui, o Igor está falando que gosta de esportes em geral, mas ele é louco por basquete. Caso ele fala que os ídolos dele são o Oscar e utiliza meus. Isso quer dizer que está utilizando a primeira pessoa. Então, qual tipo de narrador nós temos? Ficou fácil, não é mesmo? A atividade 2. Uma das características das histórias em quadrinhos é a presença de balões. Numere os balões de acordo com as funções nos quadrinhos. Então, nós temos aqui o 1, que é a fala, o 2, que é o grito, o 3, que é o sussurro, e o 4, que é o pensamento. Vamos estudar um pouco mais sobre essa presença de balões nos quadrinhos. Tipos de balões. Então, nós temos aqui a imagem em que mostra a fala do personagem. Oi, como vai? Agora nós temos uma forma diferente. Nós temos aqui as linhas pontilhadas. Onde ele está? Então, é um cochicho do personagem ou pode ser um sussurro. Temos depois o pensamento do personagem. Cadê o livro? O grito do personagem, socorro! A fala de mais de um personagem. Bom dia, professora! O personagem teve uma ideia. Nós temos aqui a ilustração. Quando o personagem está em dúvidas, então nós temos o ponto de interrogação. O personagem está admirado. Nós temos então o ponto de exclamação. O personagem não consegue se expressar, então nós temos a reticência. Depois nós temos o personagem que está choroso, triste. Então aqui nós temos a fala, está doendo. Depois nós temos a ilustração aqui, em que o personagem está cantando. E por fim nós temos esta outra imagem em que o personagem está zangado. Voltando ao nosso material, atividade 3, produção de texto. Observe a sequência da história. Use suas habilidades de leitor e crie a história. Escreva o texto que deve preencher os balões. Lembre-se de que o discurso é direto. Dê um título para a história. Então, você não deve fazer aqui, ok? Você deve fazer do lado onde nós temos as linhas. Vamos entender este início de texto? Eu
eu fiz aqui para você um exemplo e depois você pode dar continuidade. Então, nós temos um personagem principal que é o Cascão. Ele está em casa, possivelmente de manhã, e ele começa a conversar com a mãe. Ele deve que estar indo à escola, porque ele está com uma mochila. Então, nós observamos a linguagem não verbal para escrever as falas. Como você vai organizar aí no seu material? Coloque primeiro o quadrinho. Cascão, 2 pontos. Bom dia, mãe. Estou indo para a escola. Até mais tarde. Então, note que eu coloquei o nome do personagem que fala e também a travessão. Mãe. Bom dia, meu filho. Você estudou para a prova de língua portuguesa? Pois nós temos o segundo quadrinho, que ele vai responder. Cascão. Está tudo aqui na minha cabeça. Então, ele está indicando pela linguagem não verbal. Nós temos depois ela despedindo e ele está conversando com uma outra personagem. Será que ela perguntou também se ele estudou para a prova de língua portuguesa? Acredito que sim. Caso você não saiba, esta personagem é a Rosinha. Então, depois nós temos aqui eles chegando na escola. Temos outros personagens aqui. Temos a professora, que deve que estar aí iniciando a explicação da avaliação. Mas parece que ela ficou um pouco indignada, será? Nós notamos aqui que o Cascão realmente trouxe na cabeça alguma coisa para utilizar na prova. Mas acredito que não seja o conhecimento, não é mesmo? Dessa forma, eu finalizo aí esta videoaula. Espero que você tenha gostado, tenha uma boa semana e um grande abraço!